Boa noite, irmãos. Ih, meio desanimado o povo. Boa noite. Agora animou o povo. Estamos muito gratos, né? Foi um dia tão agradável, um dia muito bom que a gente passou desfrutando da comunhão, já desde cedo ouvindo a palavra de Deus, né? Tenho certeza que ela tem falado conosco e vai continuar falando, né? Nós trouxemos na primeira palavra da manhã uma visão inicial aí do assunto que a gente quer tratar. Nós estamos numa carreira, numa jornada. Todos nós fomos colocados nessa carreira da fé quando cremos no Senhor Jesus e falamos que é como uma maratona que é preciso ser percorrida com perseverança, com preparo, sem embaraço e sem pecado. E o foco não é quem vai chegar primeiro, mas é que todos cheguemos juntos. E mostramos também que já há uma plateia de pessoas que correram antes de nós e eles estão aguardando o nosso desempenho, né? E na medida que o nosso desempenho, na medida do nosso desempenho aqui, isso vai alterar também a qualificação deles, tá? Vamos lembrar disso. A qualificação é o galardão, a recompensa, aquilo que cada um viveu aqui e porque cada um viveu aqui, porque cada um deles também morreu. Foram testemunhas até o fim. A gente falava um pouquinho sobre isso depois com alguns irmãos, o Éder e outros irmãos, a responsabilidade de, pela fé, olharmos para essa plateia e vermos lá Noé, Moisés, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó e Davi, né? E fala, eles estão esperando o nosso desempenho. A gente viu que é preciso, então, para correr essa corrida, um olhar focado. Saber qual é o alvo, saber qual é o seu destino. E a gente viu que o autor, ele fala algo interessante. Como o autor corrige o desvio de olhar dos hebreus? Volta a olhar para as escrituras. Então, ao voltar os seus olhares para as escrituras, você volta a refocar a sua visão. Por quê? Porque a escritura aponta para Cristo. Ele é o nosso alvo lá. Agora, quando a gente desvia o olhar e começa a preocupar, como Pedro, com as tempestades, com o barulho das ondas, as circunstâncias, se a gente desviar o olhar para esses atrativos, a gente vai ficar sem rumo, sem entender que todas essas circunstâncias são meios pelos quais o Senhor nos ajuda na nossa caminhada para chegarmos lá. Então, volte-se para as Escrituras, porque lá você vai ver Cristo, e Cristo é a fonte do ânimo, né, da corrida perseverante. É em Cristo que a gente encontra as forças, tudo que nós precisamos para chegar lá. Na verdade, ele não é apenas aquele que nos auxilia na jornada, mas ele é a própria jornada e ele é o destino final. Nós estamos indo e correndo em direção a ele. E nós observamos aqui no capítulo 2 que há um aviso, o primeiro aviso, olha, se você não tiver o seu foco no lugar certo, você vai ficar tal como um navio sem rumo, perdido em alto mar, sabe, à deriva. E depois de olhar para Cristo, né, quando você volta para as Escrituras, depois que você olha para Cristo e você começa a refocar a sua visão, a gente vai começar então a ampliar essa visão até o ponto final. E eu queria que os irmãos ficassem atentos, porque, como eu disse no início, é uma sequência tudo que nós vamos falar aqui, e tudo que a gente tem em mente de falar, isso é agora a construção ou o foco dessa visão até chegarmos em Cristo no final. Né? Se o Senhor nos permitir, os exemplos que teremos a seguir hoje e para frente, eles vão nos ajudar a focar a nossa visão para a gente conseguir enxergar a Cristo na nossa jornada aqui, para já tirar da nossa visão tudo aquilo que estiver atrapalhando a nossa boa visão. E a gente vai ver isso até sábado, quando a gente vai abordar o capítulo 12, que nos dará o foco total dessa visão. Né? O foco total, o foco completo, a imagem completa. E eu quero, então, convidá-los para a gente abrir capítulo 3 de Hebreus. Nós vamos pensar um pouquinho, e é exatamente aqui que eu vi que o Senhor nos dirigiu hoje pela manhã, quando o nosso irmão falou algo que está previsto dentro daquilo que pretendemos falar nessa hora. O segundo aviso,
Nós falamos que essa carta contém 5 avisos. Olha, se você não olhar para o lugar certo, você vai ficar como um barco à deriva. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso está aqui no capítulo 3, a gente vai ver. Olha, se você não cuidar do seu coração, e se você não obedecer à palavra de Deus, você vai perder a visão de quem você é e do que Deus pode fazer através de você. E é exatamente isso que eu queria trazer para os irmãos. Eu quero ler então do capítulo 3, versículo 7 até o final. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Eu por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim diz o Senhor, na minha ira. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, aqui está o aviso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, eu quero convidar para você voltar lá em Números capítulo 13. Aqui, nesse texto que lemos, há alguns exemplos de como o coração do povo de Israel foi duro, incrédulo, e como isso foi transformado em juízo da parte de Deus. Eles não entraram no lugar que Deus havia prometido, porque eles não creram naquilo que Deus havia dito a respeito deles, que faria a respeito deles. E eu quero usar o exemplo de Números 13, para a gente ver esse exemplo aqui em específico. Números capítulo 13, eu não vou ler o capítulo todo, mas o capítulo começa mostrando 12 espias sendo separados, um de cada tribo de Israel. Dentre esses 12 espias, há 2 que são os que a gente não se esquece dos nomes deles. Quais são os 2? Josué e Caleb. Eles são levados, são enviados por Moisés a espiar, ou como espiões, melhor dizendo, né, da terra. Eles vão ver os recursos, o potencial da terra, as dificuldades, as vulnerabilidades, as dificuldades, como uma forma de estratégia para eles entrarem em Canaã. Então, Deus é um Deus organizado, um Deus que faz as coisas tudo com previsão. E eles retornam com a notícia. 12 foram enviados. E quando eles retornam, no versículo 25 do capítulo 13, fala que ao cabo de 40 dias eles voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão. E no versículo 26 diz que eles deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés dizendo: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. De fato, todos foram unânimes em dizer que era uma terra boa. Ninguém nesse ponto discordou. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, esse é o relato. A terra é boa, tem gigante, tem um monte de gente morando ali, tem cidades fortificadas. Então, Caleb, versículo 30, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir.
contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha o que Josué, capítulo 14, vai falar desse mesmo. Ele vai falar agora que aqui o que eu quero dizer é que não era só Caleb que tinha a mesma impressão da terra, a mesma postura, mas Josué também. Ele vai dizer que ele tinha 40 anos quando Moisés quando foi enviado. E os meus irmãos subiram comigo, desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte, irmãos, o autor vai usar, de Hebreus, está usando aqui o exemplo de uma geração desobediente que perdeu o foco do seu olhar, porque eles permitiram, nos seus corações, uma visão errada de quem eles eram em Deus. É aqui que eu quero trazer o foco. Eles perderam o foco correto, eles se viram como gafanhotos diante daqueles gigantes e disseram: não tem como, não vamos subir que a gente não vai dar conta. Né? E o que essa visão distorcida desses 10 espias fez? Fez com que eles endurecessem o seu coração, e é exatamente isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Eles foram desobedientes, porque eles tiveram uma visão errada daquilo que eles eram em Deus, e isso foi algo que os fez perecer lá na terra. Aí eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. O autor começa dizendo: olha para Cristo. Cristo é seu foco. Como é que você vai ver Cristo? Através das Escrituras. Volte o seu olhar para as Escrituras. Agora, para que eu consiga enxergar a Cristo, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso começar a olhar para mim mesmo, não com o olhar da psicologia ou do humanismo, mas com o olhar da palavra de Deus, para que eu consiga perceber de fato quem eu sou. Interessante isso aqui, porque aquilo que nós, da forma com que nós nos enxergamos, como nós nos vemos, determina aquilo que a gente vai viver aqui. A forma com que aqueles 12 espias olharam para a terra determinou se eles iriam ou não alcançar a terra. 10 estavam desanimados, 2 estavam determinados. Nós vamos entrar e vamos conquistar, porque o Senhor é conosco. O Senhor nos deu. Esse povo, na verdade, está desesperado em olhar para nós e ver que o Senhor está conosco. Né? Então, se a gente olhar para nós e como aqueles 10 espias se vê como gafanhotos, a gente vai ser tratado como gafanhoto. Sabe? Então, aqui é interessante. A visão que Josué e Caleb têm é bem diferente. Enquanto 10 se viam consumidos pelos gigantes da terra, Josué e Caleb se viam diferentes. Viam que eles é quem seriam consumidos pelo povo de Israel. Né? E qual foi o resultado? Quais foram os 2 únicos homens de uma geração inteira que entrou na terra? Que eles foram espiar? Adivinhem? Qual foi? Josué e Caleb. Mas você fala assim, nossa, mas foram milhões de pessoas. Sim, milhões de pessoas pereceram no deserto porque 10 homens tiveram uma imagem errada a respeito de si. E Deus falou, tá bom, então vocês vão ficar por 40 anos no deserto. Era 40 dias de caminhada. Para cada dia que vocês passariam no deserto, eu vou acrescentar 1 ano. Se tornou 40 anos. Apenas esses 2 entraram, e Hebreus aqui está dizendo que esses 10 espias, e não só os 10 espias, mas toda aquela geração não entrou por causa da incredulidade. Agora, interessante porque os 2 que entraram mostraram a sua fé pela forma como eles se viram a si mesmos, como eles enxergaram diante de Deus. Então, irmãos, pensem bem, a fé tem uma visão. A fé não é algo cego. A fé enxerga coisas. Enxerga aquilo que a gente é em Deus. Aquilo que Deus irá fazer, mesmo que a gente não esteja vendo isso. Noé, avisado de fatos que ainda não se via, creu e obedeceu. Né?
A fé tem uma visão, e essa visão e nos dá uma visão a respeito de Deus, da sua palavra, e pela fé nós podemos ver a promessa concretizada. É exatamente o que esses 10 fizeram. Olha, nós não somos gafanhotos, em Deus nós faremos proezas e nós vamos conquistar a terra, né? E essa fé é de tal forma que uma forte convicção se forma dentro de nós e nos leva a andar não nas circunstâncias, mas na fé. Se a gente olhar para ao nosso redor, talvez a gente vai encontrar um monte de gigantes. Mas se a gente falar, não, eu sei quem eu sou em Deus, e em Deus eu vou vencê-los todos. Mas eu vou explicar que não, que é diferente do humanismo que está por aí. Mas vamos pensar o seguinte: Hebreus 11, 27 nos mostra que Moisés ficou firme como quem vê o invisível, ou como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, a fé tem a sua própria visão e que ignora até aquilo que os olhos naturais veem, né? Porque essa visão da fé ela é promovida pela palavra de Deus, né? A incredulidade dos 10 espias não foi apenas ausência de fé, né? Incrédulo é alguém que tem uma fé errada ou uma crença errada. Aqueles homens, eles criam que não poderiam alcançar, porque eles eram gafanhotos. Eles tinham fé, mas uma fé errada. Uma fé na sua incapacidade, na fé na força humana. E isso para Deus é incredulidade. Então, quando eu coloco a minha fé em algo que não é verdadeiro, que não é certo, isso é para Deus incredulidade. Então, incrédulo não é um ateu, alguém que diz que não tem fé. Incrédulo é aquele que tem uma fé errada. Não sabe o foco certo da sua fé. Se não crê em Deus, e se nós não cremos em Deus, e nem na sua palavra, nós estamos em incredulidade. Agora, se eu creio em Deus, mas não da forma que a sua palavra me diz, o que eu estou fazendo? Um ídolo para mim. Quando eu digo, eu creio em Deus, mas eu creio do meu jeito, da minha forma. Eu adoro a Deus, mas do meu jeito. Eu vou a Deus, mas do meu jeito. Isso é idolatria. Então, incredulidade é uma fé errada, né? Idolatria é uma fé que não tem uma base na palavra de Deus. Eu creio do meu jeito. Se eu visualizo a Deus pela fé no que a sua palavra me diz que ele é, eu farei um conjunto de crenças que a gente pode chamar de cosmovisão. A minha cosmovisão, a minha forma de enxergar o mundo, né? Se eu olho para Deus, para aquilo que ele é, de acordo com o que a palavra de Deus me diz, eu vou viver, a minha cosmovisão será dentro daqueles limites de Deus. E eu vou viver, a minha crença não vai ter limites, né? Porque eu vou ser do tamanho que a minha fé, que a minha crença será produzida. Então, se eu tenho uma fé que é num Deus ilimitado, a minha crença é ilimitada e a minha fé também será ilimitada. Então, esses homens estão com uma fé desse tamanho, crendo na sua incapacidade, e isso para Deus é incredulidade. Josué e Caleb, aqui que eu quero entrar, eles não eram do movimento da confissão positiva. Tenha fé na fé, né? Tenha fé em você mesmo. Ou pronuncie palavras de poder, porque as palavras têm poder e tudo que você fala retorna depois para você. Não é isso que Caleb está dizendo aqui. Não, vamos profetizar aqui que nós vamos derrotar esses gigantes pela nossa fé, né? Vamos aqui determinar, ou sei lá, fazer qualquer coisa para dizer que com palavras positivas a gente vai mudar o cenário ao redor. Não. A cosmovisão de Josué e Caleb era uma cosmovisão de Deus e da sua palavra. Deus nos tirou do Egito, ele vai nos colocar na terra, ele disse isso. Então, quem são esses gigantes? São alimentos para nós. Né? Nós vamos conquistar essa terra, mas não pela nossa força, porque Deus está conosco. Tem gigante lá? Tem, mas eles estão morrendo de medo de nós. Olha a visão diferente de Josué e Caleb daqueles homens, né? E interessante que a crença em Deus e na sua palavra levou esses dois homens a uma crença muito maior do que eles mesmos. Eles sabiam, nós não somos nada, mas em Deus nós somos tudo, né? Enquanto 10 espias viam gigantes que eles seriam derrotados por eles, né, como gafanhotos, os 2 espias viram que esses gigantes seriam devorados e derrotados pelo poder de Deus. Então, que queria propor para vocês uma equação. Um entendimento errado leva a uma crença errada. E uma crença errada vai levar a um destino errado. Então, você precisa analisar tudo aquilo que é
que vem à sua mente? Você precisa analisar a sua cosmovisão. Em quem você está crendo? Em que você está afirmando? Como é que você enxerga esse mundo? Você enxerga esse mundo à luz de qual cosmovisão? É a cosmovisão de Deus, da sua palavra? Porque um entendimento errado leva a uma crença errada que leva ao destino errado. Enquanto que o entendimento correto da palavra de Deus leva a uma crença correta e que leva a um destino correto. O que esses dois homens tiveram? Conquistaram a terra. Então eles tinham um entendimento correto. Deus disse, né? E eles fizeram, vamos derrotar esses homens, é a crença deles. E eles entraram na terra, né? Interessante que tem um exemplo para vocês aqui, por exemplo, quando a gente vai, antigamente, né? Hoje em dia não tem mais. Antigamente tinha em Lafayette um circo que aparecia lá uns elefantes, um leão, uns negócios assim, coisa que não tem mais. Mas a gente via assim um elefante enorme, preso numa correntinha que você fala, se ele fizer assim, né? Rapidinho ele rompe aquilo ali. Mas por que que o elefante fica sujeito a uma corrente fraquinha? Né, condicionado ali àquela situação. Se a gente estudar isso aí, a gente vai ver que um elefante é trazido quando ele é pequenininho, ele é preso, e ele fica ali, né, ele fica puxando aquela corrente, é suficiente para segurá-lo, e ele vai crescendo, né, sem ter ideia de que ele vai ganhando força, e ele pode, com o tempo, romper aquilo. Só que, com o passar do tempo, ele se condiciona a pensar, meu destino é ficar preso a essa corrente, né? E eu não vou me romper. A visão que ele tem é de condicionado, alguém que está condicionado àquela crença ali. Ele não rompe com aquilo. Ele tem força? Tem, mas ele foi condicionado. É exatamente isso aqui que eu quero que vocês tenham. O poder que há em termos a visão correta a respeito de nós mesmos. Saber quem nós somos em Deus, né? A nossa visão só pode ser ampliada quando a gente reconhece que podemos estar condicionados a uma crença errada. Vocês já pensaram nisso? Talvez a forma com que você enxerga o mundo, a forma com que você toma as suas decisões, ela é de acordo com aquilo que você vê de Deus. Talvez você esteja tomando decisões erradas porque o que você está vendo de Deus não é aquilo que a palavra de Deus diz. Talvez você esteja preso a uma crença errada, né? A respeito de nós mesmos, quem sabe, a respeito do Deus a quem nós servimos. Ou seja, quer concordemos ou não, nós somos e agimos dentro da crença que nós temos, ou seja, nós somos e agimos dentro da cosmovisão que a gente tem. Por que, por exemplo, muitas pessoas, muitos jovens falam assim, tô nem aí esse negócio de casar dentro da vontade de Deus, eu faço as minhas escolhas, minhas decisões, porque essa é a cosmovisão dele. Ele acha que é assim, mas quando eu olho para a palavra de Deus e ela me diz que não, eu preciso buscar no Senhor, buscar a esposa ou o marido correto, dentro da vontade de Deus, essa é a cosmovisão de Deus. E jovem, não seja como um elefante, né, condicionado a um pensamento errado, a uma crença errada, né? Será que o que a gente pensa é de nós mesmos, né? Ou é fruto de uma visão, né, construída no que a Bíblia diz que nós somos? Ou quem sabe temos sido elefantes condicionados? Todo mundo faz assim, todo mundo age assim. Então lembra aquilo que nós falamos no início, você tem uma carreira para percorrer. E você precisa desembaraçar. E embaraço pode ser uma crença errada a respeito de você, a respeito da palavra de Deus, a respeito do destino eterno, né, que você está nessa jornada. Os 10 espias, né, além de se verem de forma errada como gafanhotos, eles contaminaram uma geração inteira a pensar como eles. Então, olha o risco de uma crença errada. Você não só é prejudicado, mas pode prejudicar muita gente ao seu redor, né? E não entraram na terra, não só eles, mas toda aquela geração. Agora, olha o que Provérbios 27 e 19 diz para a gente a respeito dessa forma que a gente precisa ter correta de nos enxergar, né? E que você precisa analisar todo o seu rol de crenças, a sua cosmovisão, para ver se não existe nenhuma crença errada dentro do seu rol de crenças, né? Olha o que Provérbios 27, 19 nos diz. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha, isso está na Almeida Corrigida Fiel. Agora, olha o que a NVI diz. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. A NVT fala, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. A Bíblia está dizendo que o meu coração é uma réplica exata de quem eu sou.
E isso afeta a minha identidade, a minha visão e a minha forma de viver. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. O autor aos Hebreus fala assim, olha, não tenha um coração perverso de incredulidade, crença errada, sabe? Uma visão errada a respeito de Deus, da sua palavra, a respeito de você mesmo, porque isso vai fazer com que você viva aquilo que você colocou no seu coração, né? Então, isso vai afetar a minha identidade, a minha visão e a minha forma de viver. Olha o que Provérbios 4:23 diz, na Corrigida Fiel, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha na NVI, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A NVT fala assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige, eu gostei dessa tradução, dirige o rumo de sua vida. O que se vocês quiserem contaminar um rio, né? Vamos, digamos assim, vou botar uma tinta amarela, o rio vai correr tudo amarelo. O que eu preciso fazer? Percorrer todo o rio, jogando tinta amarela nele, para ele ficar amarelo? É? Não, basta ir na fonte, né? Se eu for na fonte despejar uma tinta amarela, todo o rio vai ficar amarelo. Ou seja, eu não preciso contaminar todo o rio, basta contaminar o manancial. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Se o meu coração, que é a fonte, estiver contaminado, ou seja, estiver com crença errada, a minha vida, eu vou agir de acordo com aquilo que coloco no meu coração. Então, vocês precisam analisar tudo aquilo que vocês creem, jogam para lá, por dentro do teu coração, porque aquilo que se coloca lá vai mudar o rumo da sua vida, né? E guardar o coração, que diz aqui, significa permitir estar nele somente aquilo que se deve estar. Né? Somente o que é de Deus e somente o que é da sua palavra. Salmo 119, versículos 10 e 11 fala, de todo o meu coração eu te busquei. Não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, guardar o coração aqui é identificar quais os tipos de crenças que nós temos, né? Que a gente tem colocado nele. Então lembra, entendimento errado leva a uma crença errada, que leva a um destino errado. Olha o Provérbios 27, 23 e 7, que diz assim, assim como um homem imagina no seu coração, assim ele é. Esse imaginar, da forma com que ele pensa, da forma com que ele entende a vida, da forma com que ele vê a vida, assim ele é. Então, se você acha que não tem nada a ver isso aqui, mas a palavra de Deus diz, você está com uma crença errada, porque o seu coração já foi contaminado. Então, se você não fizer essa análise do seu coração, revirando, né, substituindo crença errada, né, você não vai avançar no cumprimento da palavra de Deus da sua vida, né? Josué e Caleb tinham uma crença correta no seu coração. Eles sabiam quem eles eram em Deus. Deus vai nos livrar, então não tenhamos medo. Eia, subamos e nós vamos conquistar essa terra. Força no Senhor, porque a sua crença, o seu coração estava alinhado com a palavra de Deus. Eles, pela fé, eles já olharam e visualizaram aqueles gigantes destruídos, né? E a promessa de Deus cumprida pela correta visão que eles tinham de Deus Todo-Poderoso que estava do lado deles e não do lado dos gigantes. Quantas vezes, irmãos, tem sido assim? A gente vê os problemas, vê as dificuldades e a gente fala assim, não vou dar conta. Não vou dar conta. É muito grande. Sim, é muito grande, mas não é tão grande o suficiente para o Deus que a gente serve. Então, se a gente olhar para o nosso coração, a gente precisa tirar dele tudo que não é crença da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou em nós, crença errada, leva a um entendimento errado, que leva a um destino errado. E eu quero aqui trazer um cuidado, né? Quando a gente fala de pensar bem a nosso respeito, né? Ter uma autoimagem boa, não estou querendo trazer a pressuposto da psicologia, não. Aqui tem 3 cuidados aqui que a gente precisa observar. Primeiro, com o humanismo, né? O que é o humanismo? E quando eu estou falando aqui, eu não quero exaltar o humanismo, né? O humanismo diz que o homem é bom. E ele precisa pensar positivo para conquistar aquilo que ele deseja. Isso é o humanismo, né? Agora, o humanismo não é o humanismo que eu estou sugerindo para vocês aqui. Eu estou sugerindo que esteja no seu coração os conceitos de Deus, os valores de Deus, as crenças da palavra de Deus, porque elas vão determinar aquilo que a gente é e a forma com que a gente vê a nossa jornada aqui, né? São os conceitos que a gente tem de Deus que vão nos levar a concretizar os sonhos que Deus tem para nós.
e não os nossos pensamentos e não os nossos esforços. Então, cuidado com o humanismo, porque a crença de Josué e Caleb não é humanista, mas a crença num Deus que vê os gigantes e vê que eles estão inseguros porque Deus está conosco. Nós estamos andando na sua vontade e na sua palavra. Então, primeiro cuidado, tome cuidado com o humanismo que diz que você é bom. Nós não somos bons, mas em Cristo ele pode fazer através de nós aquilo que ele deseja. Agora, uma outra questão também bem interessante, cuidado com a falsa humildade. Essa é uma questão interessante. A gente vai ver um pouquinho sobre Moisés, se o Senhor permitir a seguir, mas a gente vai ver que Moisés, diante do chamado de Deus para ele fazer a sua obra, ele tentou se esquivar, falar, Senhor, não dá para mim não, eu sou pesado de língua, né? Parece que um senso de incapacidade, né, medido pela sua capacidade, não pela capacidade de Deus em nós. E ele fala, não, Senhor, eu não dou conta. E se a gente olhar para a obra de Deus, para a carreira que a gente tem, olhando para nós mesmos, ele fala assim, não dá. Mas a palavra de Deus diz assim, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Tá? Agora, a verdadeira humildade é firmada na força de Deus que pode operar em nós. Mas, de vez em quando, a gente justifica um pensamento errado de nós mesmos em nome da humildade. Né? E a gente fala assim, não, eu sou o pior de todos. Não sou bom, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, né? Eu sou muito humilde, sou uma pessoa muito humilde. Já perceberam isso? E em nome da humildade, em nome de não querer ser grande, a gente começa a absorver um sentimento de autocomiseração, né? E que nos leva a achar que a gente realmente é aquilo que a gente está pensando, um sentimento de gafanhoto. Eu sou um gafanhoto. Então a gente tem que ter cuidado com a falsa humildade. A gente aceitaria alguém dizendo aqui, chegar aqui e falar assim, olha, gente, a minha maior virtude é a minha humildade. Eu tenho orgulho da minha humildade. O que você fala assim? O que você ia falar? Mentiroso, né? Orgulhoso. Orgulho de ser humilde? Né? Ninguém tem orgulho de ser humilde. Na verdade, quando eu deprecio a mim mesmo, quando eu falo, eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém, eu não consigo fazer e tal, na verdade, é um orgulho travestido de humildade. A gente está sendo orgulhoso, né, Joazinho, dizer assim, não, eu não sei fazer isso não, eu sou muito... Nossa. E a gente muitas vezes quer se esconder, é uma falsa humildade, né? Pode ser que a gente esteja sendo orgulhoso, nos rebaixando. Então esse sentimento de autocomiseração não é a verdadeira humildade. É uma falsa humildade. Né? O nosso exemplo é Cristo. O que ele falou? Aprendam de mim que eu sou o exemplo de humildade. Sim, ele falou isso. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Mas não havia falsa humildade em Cristo. Né? C.S. Lewis, ele diz algo que eu achei interessante. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas menos em si mesmo. Tá? Então, cuidado com a falsa humildade. Não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Né? E humildade não é diminuir a si mesmo ou se autodepreciar, mas é sair do centro e falar assim, que Cristo esteja no meu lugar. Se Ele quiser me usar, se Ele quiser fazer com que eu entre nessa terra e derrote esses gigantes, em Cristo eu vou fazer. Porque Ele que está no centro. Essa é a verdadeira humildade. E é isso que a gente vê em Cristo. Quando ele veio nesse mundo, ele veio sujeito ao Pai. Ele disse assim, tudo aquilo que o Pai fala, me manda falar, eu falo. Tudo que ele me manda fazer, eu faço. Eu o obedeço e eu o glorifico. Então, qual é a verdadeira humildade? Eu não estou no centro. Cristo está no centro. Né? E quando Cristo está no centro da nossa vida, eu posso fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Não há gigantes que possam impedir a minha ação, porque Cristo está no centro da minha vida, do meu coração. Né? O Senhor Jesus, lá em Atos 10, 48, fala a respeito dele, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, e ele andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Olha o exemplo de humildade de Cristo, que Deus era com ele. Aqui está o que é de fato ser humilde. Então não confunda humildade com inferioridade, com mediocridade e com autodepreciação. Né? Paulo vai nos ensinar isso lá em 1 Coríntios 15, 10, ele fala assim, mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Né?
E a sua graça para comigo não foi em vão. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso é humildade. Né? Se Deus te chamou para fazer algo, você tem consciência de que Ele está contigo, deixe-o no centro e faça. Não fique falando, não, não vou fazer, eu não tenho capacidade. Não, isso é fruto de uma crença errada. Então, cuidado com o humanismo e cuidado com a falsa humildade. E outro cuidado que você tem que ter, cuidado com a arrogância. Romanos 12, 3 fala assim, com base na graça que eu recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhor do que realmente são. Ninguém pense de si mais do que convém, é outra tradução, né? Antes, sejam honestos na sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, cuidado com a arrogância. Não, eu sou o cara, sem mim nada podeis fazer. Só Jesus pode falar isso. Então, cuidado com a falsa humildade, mas também cuidado com a arrogância. Se eu não vier aqui, não ligar esse instrumento aqui, ninguém toca. Se eu não botar ali, ninguém faz. Se eu sair daquela igreja fecha as portas. Porque sem mim, nada podeis fazer. Cuidado com a arrogância. Pensar além é pecado. Pensar a quem é pecado. E é esse equilíbrio que a gente precisa buscar. Né? Pensar que se Cristo estiver em mim, ele pode agir. Foi exatamente o que Josué e Caleb pensaram. Deus está conosco. Ele vai agir em nós. Nós vamos vencer esses gigantes, porque o Senhor está conosco. Enquanto os outros pensaram menos de si, dizendo assim, não, nós somos gafanhotos, não vamos conseguir nada. Então, talvez Josué e Caleb não tivessem sido bem-sucedidos se ele falasse, não, nós somos os caras. Nós aprendemos técnicas de guerra, já destruímos tais, e vamos fazer, e vamos entrar para tá ganho, e eu profetizo, né, que vai acontecer e acabou, e aí vai na sua força. Isso não é pensar além. Então, não pense a menos, nem pense a mais. Mas pode pensar moderadamente, com equilíbrio. Agora, também tome cuidado com os seus pecados. Aqui um outro alerta. A armadilha de Satanás é trazer os pecados para a nossa identidade. Esse aqui é algo muito interessante, porque quem define quem nós somos, né, não somos nós, nem os outros, nem a igreja, nem os nossos pecados definem quem a gente é. Mas quem diz quem eu sou é a palavra de Deus, é aquilo que o nosso irmão falou hoje de manhã. Né? Muitas vezes a gente traz o pecado para a nossa identidade, as coisas que eu faço, ou os desejos, os sentimentos do meu coração. Né? Por exemplo, talvez eu tenha uma paixão imoral. Talvez há no meu coração aquele desejo por algum pecado. Mas eu não sou aquilo que o meu coração às vezes deseja. Ser mentiroso é diferente de que eu contei uma mentira. É diferente. Né? E se eu me definir pelo meu pecado, eu vou me reduzir e vou me limitar a ele. Eu sou um adúltero. Não, você pode ter até adulterado, mas você não é um adúltero. O adultério é uma ação do seu comportamento pecaminoso. Então não traga o pecado para a sua identidade. Quantas pessoas têm trazido? Eu sou assim. Não tem como, eu sou isso. A gente vê isso com um problema ligado à homossexualidade, né? É uma situação muito complicada, é uma luta muito grande que pessoas que têm sentimentos homossexuais vivem, porque eles falam assim, eu sou assim, eu tenho culpa de ser assim, eu nasci, eu penso assim, eu ajo assim, faz parte da minha identidade. Não, irmãos, o pecado não faz parte da nossa identidade. O pecado contamina a nossa identidade, contamina o nosso coração, contamina a fonte da nossa vida, mas ele não faz parte de mim. Em Cristo eu posso ser livre dos pecados. Então, cuidado com os pecados. Ele não te define quem você é. Não podemos ir do extremo da inferioridade para o da superioridade, nem mesmo permitir que o pecado define quem eu sou, porque quem diz que quem eu sou é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não diz que eu sou um pecador, nesse sentido de que faz parte da minha identidade. Em Cristo eu já fui remido dos meus pecados, eu posso agora ser uma nova criatura. Né? Então, eu não posso ir da inferioridade para a superioridade, porque o orgulho e a arrogância são pecados que Deus mais detesta. Um ponto de equilíbrio que Paulo fala assim, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, pense com moderação, né, a respeito disso. Né? Pense com moderação a respeito de vocês mesmos. Agora, interessante, irmãos, o que pensamos de nós precisa ser de acordo com a graça
que Deus revelou a nós pela sua palavra. Então, na medida que eu vou e expondo o meu coração à palavra de Deus, o meu modo de pensar vai mudando. E aquilo que eu sou vai sendo cada vez mais definido, né? E esse pensar moderado a respeito de nós mesmos, ele vai sendo corretamente produzido pela palavra de Deus, né? Hebreus 11, 33 a 38, não vou ler agora, a gente vai ler depois, vai falar de exemplos de homens e mulheres que tiveram uma visão correta de quem eles eram em Deus. Eu vou ler aqui, Hebreus 11, 33, olha o que diz aqui. Eles não tiveram dúvida de quem eles eram em Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Eles não pensavam menos a respeito deles, nem mais. Eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles disseram assim, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, alguns foram... mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de cabra, de ovelhas, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Como a gente leu em Provérbios 27, 19. O que a gente reflete no nosso viver é aquilo que a gente tem no nosso coração. Esses homens passaram por tudo isso aqui porque eles sabiam, o Senhor prometeu e eu vou até o fim. Eu sei quem é o Senhor em quem eu estou confiado. Ele está com a crença certa, com o entendimento correto e eles chegaram no destino correto, né? Tiago também 1, versículo 22, fala que o praticante da palavra é aquele que a tem no coração. O ouvinte esquecido é o que não permite que a palavra desça ao seu coração. Então, ou seja, se eu vou refletir na minha vida aquilo que é de Deus, eu preciso colocar no meu coração aquilo que é de Deus. Porque se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, eu vou refletir aquilo que está lá. Né? Quando a gente permite então que essa crença desce ao nosso coração, a gente passa por uma profunda transformação e a gente passa a agir diferente, com uma nova visão. Estão percebendo aqui que a minha identidade tem tudo a ver com aquilo que eu guardo dentro do meu coração? E se o meu coração estiver contaminado com pensamentos errados, eu vou pensar errado a meu respeito e vou agir de forma errada e não vou chegar no destino certo, né? Talvez alguém vai dizer assim, não, mas eu me relaciono com Deus. Como é que você pode se dizer que se relaciona com Deus se talvez você não permite que a sua palavra desça no seu coração e te transforme? Quantos jovens hoje a gente tem percebido que dizem que são salvos, mas agem diferente daquilo que a palavra de Deus ensina? Então eu pergunto, será que a palavra de Deus de fato desceu ao seu coração? Porque se o seu coração for abundado com a palavra de Deus, você vai agir em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Se eu me encho da força de Deus, se eu falo assim, o Senhor vai fazer com que a gente entre nessa terra, né? E como diz a palavra de Deus, diga ao fraco, eu sou forte, forte no Senhor, né? Sozinho a gente é fraco, mas com Deus a gente é forte, né? Se você é fraco, a partir do momento que você toma a palavra de Deus e ela entra no seu coração, Deus está contigo. Então você pode dizer, eu sou forte, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, porque o Senhor está comigo, né? Não estou exaltando aqui as capacidades humanas, não estou exaltando aqui a habilidade de homens, porque as habilidades e as capacidades humanas estão contaminadas pelo pecado. Mas quando eu tenho a crença correta, Deus atua em nós, né? Porque a guerra é dele. A carreira que ele nos propôs é dele, não é nossa, né? E esse capítulo 4 de Hebreus, que a gente não chegou a ler aqui, mas está diante de nós, ele vai mostrar que há uma necessidade de esforço da nossa parte para entrar no descanso. A gente vai ver aqui que
aquela geração não entrou na terra prometida porque eles pereceram no deserto por causa da sua incredulidade, né? Em meio àquelas dificuldades, a sua visão ficou turva, eles olharam para as dificuldades e não olharam para o Deus que iria colocá-los na terra, né? Agora, quando nós não permitimos que o nosso coração seja moldado pela palavra de Deus, a Bíblia diz que isso é desobediência. Quando eu gerencio, digamos assim, a minha vida aqui, faço as minhas decisões de acordo com aquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu gosto, e não de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ensina, eu estou em desobediência, né? Não permitir ser moldado pela palavra de Deus é desobediência, né? E a minha identidade em Cristo, aquilo que eu sou em Cristo, é um processo da santificação. Isso vai demandar tempo. Então, o Senhor vai trabalhar em nós, no nosso coração, para que a gente consiga passar a pensar como Deus. Qual é um dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito Santo, né? Amor, alegria, sim, vai, domínio próprio. O que é domínio próprio? Pensar corretamente a respeito de quem a gente é. Alguém que é controlado pelo Espírito Santo. Agora, é interessante isso aqui. A palavra de Deus produz em nós o fruto do Espírito, mas não é o fruto do cristão, é o fruto do Espírito Santo que é produzido em nós. E esse fruto, a gente pode dizer que ele é passivo e ao mesmo tempo ativo, né? Por que ele é passivo? Porque ele atua em nós. Mas ele é ativo, por quê? Porque eu me deixo ser transformado por ele. Então a palavra de Deus, irmãos, precisa descer ao nosso coração. É preciso que cada um de nós avalie as crenças, como eu estou enxergando as minhas decisões, a minha vida aqui, como é que eu estou relacionando, né, com a vida chamada assim cristã, porque a forma com que eu me enxergo em Deus determina aquilo que eu serei, que eu farei aqui nessa vida aqui. Então, quais são as suas crenças? O que você pensa a seu respeito? Né? O que você acha que você é? Um gafanhoto? Ou alguém que Deus diz assim, eu estou contigo e eu vou fazer com que você entre nessa terra e conquiste essa terra conforme eu prometi. Interessante, irmãos, que se nós não tivermos a visão correta a respeito de quem nós somos em Cristo, o capítulo 4 aqui vai dizer, você não vai entrar no descanso. Sabe? Se você não der ouvido a quem Cristo é, você vai ficar como um barco à deriva, é o primeiro aviso. O segundo aviso é, se você não souber de fato quem você é em Deus, você não vai ser descanso. Você vai estar sempre em luta. Se você sabe quem eu sou em Deus, todas as circunstâncias, tudo aquilo que eu estou vivendo, Deus está comigo. Vem gigantes? Vem, mas Ele está comigo. Ele atua em mim e eu vou vencer desses gigantes. Tem um irmão que diz, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu acho. Eu não sou aquilo que os meus pecados dizem que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu faço tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Isso é uma identidade correta. Eu estou tão cheio de Deus que eu passo a pensar de fato como Deus diz que eu sou. E eu estou tão cheio da sua palavra que eu passo a agir dentro daquilo que Deus diz que eu posso agir. Eu quero encerrar dizendo o que a Bíblia diz que eu sou. Então nós tratamos aqui da questão da identidade. Quem eu sou? Você acha que é um gafanhoto? Ou que não vai dar certo? Ah, eu não sou um Zé Ninguém, eu não vou conseguir chegar lá. O que a Bíblia diz que você é? Muitas vezes, irmãos, a gente define quem a gente é por aquilo que a gente pensa que a gente é, né? Olha o que a Bíblia diz. Eu vou só citar os textos aqui e eu não vou lê-los porque o nosso tempo não vai permitir. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que eu sou em Cristo uma nova criatura. Então é isso que a Bíblia diz que eu sou. Romanos 8,16 fala que eu sou um filho de Deus. Em 2 Coríntios 5,21, a Bíblia diz que eu sou justiça de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia diz que eu sou o templo de Deus. Em Mateus 14, diz que eu sou o sal da terra e sou a luz do mundo. Em Efésios 4,24, fala que eu sou um novo homem em justiça. Em Apocalipse 5,10, fala que eu sou rei e sacerdote junto com ele. Em Romanos 8,37, fala que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou.
1 Coríntios 15, 57 fala assim: eu sou vitorioso por Cristo. João 10 e 10 fala que eu tenho uma vida abundante. 1 Pedro 2 e 9 fala que eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, que eu sou nação santa, povo de propriedade particular ou peculiar. Romanos 5 e 5 fala que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Efésios 1 e 3 fala que eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu posso, Filipenses 4 e 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem que você é? Aquilo que Deus disse que você é. É isso aqui. Então, a gente precisa, para a gente conseguir caminhar nossa jornada aqui, a gente olha para Cristo. E a gente olha para nós. Quem nós somos? Humanamente falando, somos nada. Mas em Deus, somos alguém que pode percorrer essa jornada aqui, pode percorrer esse caminho aqui e conseguir chegar lá. Esses homens aqui do capítulo 11 foram homens que tinham uma visão correta a respeito deles mesmos e eles cumpriram com fidelidade a sua jornada e chegaram lá. Eles não tinham dúvida de quem eles eram em Cristo. Não tinham dúvida. Lembra daqueles 10? Eles tinham uma visão errada a respeito deles, porque o coração deles estava cheio de sentimentos que não eram os de Deus, eles não pensavam a respeito deles aquilo que Deus pensava, e eles não só não alcançaram a promessa, como contaminaram uma geração inteira a não entrar na terra. Josué e Caleb, para nós, é o exemplo de alguém que olhou para a sua incapacidade, olhou para os gigantes ao redor e olhou para o Senhor e falou: Senhor, contigo eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, jovem, eu vou encerrar dizendo: não seja incrédulo, seja crente. Creia naquilo que a palavra de Deus diz. Não sei o que eu estou dizendo, é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sabe, talvez tem muitos gigantes. Muitos gigantes. Tem gigantes emocionais, gigantes nos sentimentos, gigantes nas tentações. Sabe, tem muitos filhos de Anak aqui, né? Que muitas vezes se apresentam diante de nós. Mas eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E quando eu tenho a consciência correta daquilo que eu sou, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sai daqui nessa noite reverando o seu coração, sabe? Colocando em ordem as suas crenças. Crença errada leva ao entendimento errado, que leva ao destino errado. Crença certa leva ao entendimento certo, que leva ao destino certo. Nós não queremos chegar lá? Nosso foco não é chegar lá no final da corrida e falar assim: eu quero Cristo, mas eu preciso mudar então a forma com que eu me enxergo nessa jornada. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Em Cristo eu posso todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e aquilo que talvez nós não consigamos transmitir seja completado pelo Espírito Santo no nosso coração. Amém.